Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí neste trimestre estudando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós temos aí a revista da CPAD, escrita pelo pastor Elianai Cabral, tendo como consultores doutrinários e teológicos o pastor Antônio Gilberto e Claudio de Andrade. E nós temos como tema do trimestre: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 10, a defesa da autoridade apostólica de Paulo. E nós temos aí como nosso texto áureo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E a verdade prática diz: sem a autoridade ministerial que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais conseguiremos desempenhar com eficácia o serviço cristão. Então vimos aí que o apóstolo Paulo já inicia a primeira carta aos Coríntios dizendo, se apresentando, como se estivesse dando uma carteira de identidade para os coríntios. E ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Então Paulo se apresentava como escolhido diretamente por Jesus Cristo para ser apóstolo. Ele não foi apresentado nem escolhido por nenhum homem, por nenhum apóstolo, principalmente. Ele queria dizer isso. Então o ministério de Paulo vinha diretamente de Deus. Pouca gente pode dizer isso. Nós temos hoje uma mistura muito grande, uma diversidade muito grande de lideranças dentro da igreja e dentro das diversas denominações. Mas poucas pessoas podem dizer assim: eu fui escolhido por Deus, eu tive realmente um encontro com Deus e Deus disse que eu deveria participar do ministério. Porque essa escolha é uma escolha soberana. E sempre quando alguém vai entrar no ministério, deve ser consultado a Deus, se realmente Deus quer que essa pessoa entre para o ministério. Nós podemos ver um grande exemplo quando foram escolhidos os primeiros diáconos. E nós vamos ver que os homens que foram escolhidos tinham qualidades, qualificações para serem escolhidos. E eles foram escolhidos pelo povo. Então eram pessoas que tinham tanto testemunho dos que estavam fora da igreja, como os que estavam dentro da igreja. Eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, tinham revelações do Espírito Santo e tinham comunhão com o Espírito Santo. Então nós vamos ver que quando Paulo e Barnabé foram escolhidos para a obra missionária na cidade de Antioquia, cidade que Antíoco Epifânio fundou, então eles foram escolhidos diretamente por Deus. Estavam numa reunião de oração e jejum e o Espírito Santo disse: separai-me a Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles fazerem. Então é uma escolha soberana de Deus, e assim deve ser. Quem escolhe, quem direciona, quem treina, quem ensina, quem vai dar sustentação, quem vai capacitar, tudo é Deus. Então a escolha principal tem que ser essa. Os homens apenas confirmam uma escolha soberana de Deus. Não são os homens que escolhem e depois pedem para Deus confirmar. É o contrário.
Deus é que escolhe e depois os homens apenas confiam. Vamos ver aí, nesse quadro da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do Professor, esse quadro falando aí sobre as credenciais de Paulo. Ou seja, ele podia se apresentar e mostrar uma documentação de apresentação. O que ele poderia dizer em defesa do seu apostolado? Então, primeiro, ele era comissionado por Deus, diretamente por Deus. Você veja aí as referências bíblicas. Ele falava sinceramente. Ele agia com santidade, sinceridade e dependia somente de Deus. Era objetivo e sincero em suas cartas. Era um homem que tinha o Espírito Santo morando em si e trabalhando em seu ministério junto com ele, confirmando o seu ministério com sinais e prodígios. Era um homem que amava os crentes coríntios. Ele falava com sinceridade e poder de Cristo. Trabalhou entre eles e mudou as suas vidas. Viveu como exemplo para os crentes. Nunca desistiu, nem dos coríntios e nem de fazer a obra de Deus. Ensinava a Bíblia com integridade. Então, ensinava como alguém que praticava. Tinha Cristo como centro de sua mensagem. Então, as mensagens de Paulo eram cristocêntricas. Era embaixador de Cristo, chamado para divulgar as boas novas. Então veja que Paulo foi um homem escolhido por Deus, que você vê o início da fé de Paulo, quando ele é visitado lá na rua direita, em Damasco. Jesus envia ali Ananias para falar a Paulo que ele deveria pregar o Evangelho e que Jesus mostraria para ele o quanto ele deveria sofrer e padecer por esse Evangelho. E é dito para ele que ele pregaria a reis e pregaria a pessoas de muita importância e faria uma grande obra para Deus. Então ele foi escolhido, chamado, direcionado e comissionado por Jesus Cristo. Jesus é quem escolhe os ministérios. Como você vê em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, você vai ver ali os ministérios, né? Tem aí então apóstolo, tem profeta, tem aí o evangelista, tem aí pastor e tem aí também o mestre. Então são 5 os ministérios. Assim como o corpo humano, nós temos aí 5 sentidos, né, para que o corpo humano funcione corretamente. Então temos aí a audição, a visão, o tato, né, o paladar, temos aí o olfato. Então são 5 sentidos para o corpo funcionar corretamente. Assim também o corpo de Cristo na terra, a igreja, possui então 5 ministérios que vão fazer com que a igreja funcione corretamente. Então, para que tudo funcione corretamente na igreja, devem os 5 ministérios estar em operação na igreja. Então, quem é que escolhe os ministérios? O Senhor Jesus Cristo. Ele escolhe e os capacita. Quem é que vai dar essa capacidade para a operação desses ministérios? O Espírito Santo. Com o quê? Com os dons do Espírito Santo. E quem é que coordena tudo e opera tudo? Deus Pai. Então, é assim que funciona. A igreja deve ter os 5 ministérios funcionando. Se sua igreja não tem apóstolo, então ela está meio capenga, faltando alguma coisa, né? Se a sua igreja está faltando mestre, então está faltando alguma coisa. Então o segredo do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja, é exatamente isso. A presença de 5 ministérios ali, todos operando, todos trabalhando e
todos com sinais, prodígios e maravilhas ali nos seus ministérios, mostrando que realmente esses ministérios foram escolhidos por Deus. Então Deus, Ele quer que os ministérios sejam aprovados, assim como Jesus, o ministério de Jesus foi aprovado. Aprovado como? Pedro pregando disse, olha, Jesus foi aprovado entre vós com sinais e prodígios.